Alô, 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 galera, estamos chegando para sua resenha semanal, o nosso podcast Vida de Faixa Preta. Hoje tem um conteúdo riquíssimo e tenho duas convidadas especiais aqui. Vou receber aqui as minhas amigas, Poliana Ribeiro e Beatriz Monteiro. Salientando, galera, que o pessoal estava sentando além em mim aqui, falando, pede os convidados para se apresentarem, falarem do trabalho que eles estão desenvolvendo, quem são eles, e aí como é que estão as coisas. Vou começar aqui com quem está na minha direita. E aí, Poliana, como é que estão as coisas? Tudo jóia? Obrigado pela participação. Olá, pessoal. Eu sou a Poliana Ribeiro, do Filosofia em Doses, e eu atuo como professora na área de alfabetização e desenvolvo um trabalho nas redes sociais, ajudando as pessoas a aprenderem como ler melhor e também como compreender os textos filosóficos, que sempre surgem como uma dificuldade. Seja bem-vinda. E aí, Beatriz, como é que estão as coisas? Eu Você já chegou sabia. chegando, né? É verdade. Então, gente, eu sou de Goiânia, sou a Beatriz, eu sou advogada e eu e a Poliana somos sócias, né, e criadoras do Filosofia em Doses, e a gente atua ajudando as pessoas a educarem sua mente para entenderem os livros, e logo faremos um trabalho também para as pessoas serem entendidas através de ensino relacionado à escrita e à oratória. E como que foi que começou essa página? Quando que deu esse start que vocês falaram assim? Não, na verdade, como que começou essa paixão pela filosofia e depois vocês falaram, vamos compartilhar conteúdo, vamos ensinar as pessoas. Como que foi esse pontapé inicial aí? Então, foi uma bagunça, na verdade. Foi na época da pandemia ali, naquele início, assim, eu tava todo mundo já nas redes sociais, em casa ali, ó, isolamento total, e eu gostava de algumas, já tinha participado de uma página de filosofia que se chamava Dose Filosófica, em 2018, e eu quis retomar, queria voltar para essa página, conversei com o pessoal antigo, e eu não conseguia voltar, porque não tinha administrador da página. E aí, depois nós iniciamos uma nova página, só que dessa vez no Instagram, a outra era no Facebook. E então começou, assim, começou com muita gente, um pessoal mais socialista. E, enfim, eu sei que no final ficou só eu e a Poliana. E foi isso. Entendi. Tem quanto tempo? Um ano e meio que vocês estão olhando? Um Um ano. ano, mais ou menos. E pela filosofia, né, como a Bia disse, eu entrei na página a convite dela. Na verdade, foi um convite um pouco forçado, mas eu sempre gostei de filosofia. Durante a graduação, eu participei de um grupo de estudos em Hegel, e já no ensino médio, eu lia um livro ou outro, tinha uma compreensão média, era um tema que sempre chamou bastante a minha atenção. Então, quando a Bia me chamou para a página, no primeiro momento eu recusei, pela canseira, né, de criar trabalho, produzir conteúdo, porque uma coisa é você gostar do tema, outra coisa é você ter que produzir, ter uma demanda e depois começar a sistematizar isso. Mas estou aqui. E o massa é que vocês cresceram muito rápido, né? Eu acho que as pessoas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, quando a gente está gravando esse conteúdo, a gente ainda passa pela pandemia, e a gente nem visualiza quando que isso aí vai acabar ou vai diminuir. E acredito que essas doses, esses ensinamentos, eles fazem a pessoa se conectar com, né, a questão do autoconhecimento e acaba que vira ali uma dose também de mais tranquilidade. A gente vai conversar, a gente até acertado aqui, para falar a respeito, né, de estoicismo, que é algo que a gente tem ouvido muito, acho que tem até se popularizado muito na internet nos últimos tempos. E o primeiro contato que eu tive com essa filosofia foi assistindo um TED do Tim Ferriss, se eu não estou enganado, tem uns 3 anos, isso, ou 4 anos, que ele fala lá de uma passagem que ele
estava pensando em suicidar, coisa do tipo, que a namorada tinha terminado com ele, e aí foi o momento onde ele teve acesso ali a alguns materiais, e aí ele fala, né, que a partir do momento que ele começou a visualizar as coisas que poderiam dar errado na vida dele, e entender que tinha coisas que ele controlava e outras que ele não controlava, ele começou a viver de uma forma mais tranquila. E aí, como que surgiu isso na vida de vocês, e o quanto que essa filosofia aí, que não sei nem quantos mil anos tem, ela pode ajudar eu e quem está ouvindo aqui a ter uma vida mais tranquila, uma vida mais, né, calma nesse momento onde a ansiedade, o nervosismo, a pressa está tomando conta de todo mundo. Bom, o estoicismo, um ponto interessante é que ele é uma vertente filosófica bem antiga. Ele começou 3 séculos antes de Cristo, então perdurou por muito tempo. E esse crescimento do interesse das pessoas pelo estoicismo, ao meu ver, se dá por esse elemento que conversa muito com o nosso cotidiano, de existe um círculo de controle que você pode fazer o que você quiser e existem coisas que estão fora desse círculo de controle. E o bom estoico, ele olha para o que está fora e ele simplesmente aceita, né? Diferente dos gregos, a doutrina estoica, que vai se concentrar mais na Roma, com seus 3 principais escritores, porque a gente sabe que não restou muita coisa escrita, não ficou guardado, né? Essa manutenção dos escritos ela é bem complicada, a gente sabe disso. Então, esse elemento de aceitar a realidade e trabalhar com aquilo que é possível, ela surge como algo que nos faz compreender melhor as nossas rotinas e trabalhar em cima daquilo que é possível, que às vezes falta, né? A gente vê, principalmente nessas gerações novas, uma falácia de que você pode fazer qualquer coisa. E aí a pessoa às vezes cresce frustrada, porque a gente não pode fazer qualquer coisa. Na maioria das vezes, quando eu era criança, eu queria muito ser modelo. Cheguei a fazer curso, ia em eventos, mas, gente, eu tenho 1,60 m, complicado. Então, algumas coisas estão fora desse controle, e eu acredito que o estoicismo nos ajuda a compreender que nem tudo pode ser manipulado pela nossa ação, mas adequar as nossas vontades dentro daquilo que a natureza propõe ajuda muito você a conseguir viver melhor, viver bem. Maravilha. Além disso, só para fingir curiosidade mesmo, Epiteto, que é um dos representantes, né, do estoicismo, ele foi escravo. Então, ele desenvolveu, né, a filosofia, ele já era muito inteligente, tanto que ele foi liberto justamente por conta disso. A filosofia dele ajudou, né, que ele vivesse nesse tempo. Isso é muito interessante. E, além disso, o estoicismo, ele tem ajudado muito a gente, porque somos bombardeados por milhões de informações todos os dias. A gente não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, a gente está sem um rumo, toda hora um fala isso, e querendo ou não, a gente quer controlar a nossa realidade, a gente quer seguir o fluxo, e a gente não consegue, a gente fica super ansioso, que a gente não consegue acompanhar a realidade, a gente não consegue acompanhar as informações, e a filosofia estoica vem e fala, ó, pera lá, o que você pode controlar? O que você não pode? Então, que você pode, o que está no seu círculo de controle? O que não está? Aquilo que não está, aceita. Você não precisa controlar tudo. E isso vem também, né, como o Freud fala ali nas feridas narcísicas, a gente tem a ferida narcísica, né, as 3, e a gente tenta controlar o mundo, a gente vê que não é senhor da gente mesmo, e os estoicos ajudam a gente a cicatrizar isso, sabe?
Bia, só contextualiza pra gente o que são as três feridas narcísicas para não ficar um pouco para quem não Pera sabe. lá, peraí. Agora, uma coisa que ela falou aí, ela até falou quando ela deu essa contextualização, o estoicismo também, ele seria importante para que a gente fosse, assim, pessoas mais racionais, que a gente não fosse aquela pessoa à flor da pele, que vai movido pela raiva, pelo nervosismo, que a gente vivesse mais, assim, de forma tranquila e tentando racionalizar, tipo, cada ação, cada passo que eu for tomar, eu tenho que raciocinar muito bem para que depois eu não possa arrepender. Seria isso também? Vem de encontro, Sêneca, ele tem um dos escritos dele, né, da Vida Feliz, ele trabalha essa questão do que é a liberdade do indivíduo. Então, essa forma de raciocinar, de pensar as suas ações, que todas as ações elas têm consequências, elas são para o estoico uma forma de viver bem. E o estoicismo, ele se distancia, né, da filosofia que surge na Grécia, exatamente nesse ponto que ele é quase prático, ao ponto de falar, olha, deixa seus desejos mundanos, para de agir de acordo com aquilo que você não controla e passa a pensar naquilo que você domina. E o que você domina? Para o estoico, o que é importante é a virtude. Né? É claro que a gente não pode falar aqui de uma doutrina constante, de uma igualdade entre Zenão, Marco Aurélio e Epiteto, mas o que a gente tem de texto deles, essa questão da ética estoica, né? Ela nos alerta para o fato de que a virtude é você adequar-se à vontade de acordo com a natureza. Então, por exemplo, nós estamos em um período pandêmico. Adianta eu querer que as coisas fossem tal qual eram antes da pandemia? Não adianta. Então, para o bom estoico, ele adequa as vontades dele, ele entra naquilo que é livre enquanto indivíduo e controla somente o que pode ser controlado. Então, é uma espécie até de consolo, né? Você não ficar se debatendo quanto àquilo que não pode ser mudado e parar de remar contra a maré a qualquer custo e modificar a sua realidade dentro daquilo que é possível. Então, nesse sentido, sim, o estoicismo ele te ajuda a parar de agir nesse ímpeto e pensar e analisar a realidade que está ao redor. Isso aí que você falou é interessante demais, até quando você fez esse link com a pandemia, no início da pandemia, no ano de 2020, comecei a ser bombardeado ali, notícia, Twitter, e meus pais, os dois, eram grupo de risco. E ali eu comecei a fritar, eu falei, pô, e aí, velho, como é que vai ser a vida? Eu não vou ver os dois mais, nunca mais vou ver os dois e tal. E aí foi justamente isso, eu falei, ó, cara, o que eu controlo é não aglomerar, é usar máscara, me proteger, é não chegar perto deles, mas saber como é que eles estão, e também eu não posso sofrer por antecipação, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. E aí, essa tranquilidade, ela começou a vir, porque eu falei, eu tenho que focar no que depende de mim. O externo, eles também têm que fazer a parte deles, e quem eu conheço também tem que fazer, mas se eu for ficar sofrendo por antecipação, que eu acho que tem até uma frase, né, eu já compartilhei no Zenit até, acho que é de Sêneca, que ele fala que a gente sofre mais na imaginação, no que a gente cria, do que na realidade. Na verdade, não aconteceu nada, mas você já está sofrendo. E isso é um fato, né? Porque essa ansiedade, não um caso clínico de ansiedade, mas no geral a gente sofre por colocar tantas nossas energias no futuro e não conseguir resolver o presente, o que está aqui nas suas mãos. Porque o único dia que nós podemos fazer alguma coisa é hoje. Ontem passou e o amanhã a gente nem sabe se vai acontecer. Então, essa sabedoria estoica, ela nos auxilia compreendendo aquilo que é o papel do indivíduo. O que eu posso fazer? E o que eu posso fazer hoje? Entendi. E existem princípios, meninas, tipo assim, alguns princípios que são característicos da filosofia e que possam ser aplicadas por quem está ouvindo?
pelo menos assimilado. Sim, o microfone estava fechado, perdão, pessoal. Então, acredito que os princípios que a gente pode assimilar, na escrita em si não vem como princípio, né? Mas fazendo um resumo das leituras dos estoicos, eu estou com esse compilado aqui, que tem escrito dos três. Acredito que a instrução que nos deixa é: faça aquilo que compete a você, não tente mudar na força do seu braço aquilo que a natureza impõe, que seria o determinismo cósmico, né, que a gente encontra nos estoicos. Então, aceitar a realidade e viver de acordo com ela. Acho que esse é o maior princípio que o estoicismo nos ensina e é também uma forma de orientar as nossas vidas, e por isso essa retomada e essa duração tão extensa do estoicismo, algo que começou há 3 séculos antes de Cristo e até hoje é tão falado. E uma questão que a gente fala muito na nossa página a respeito da falta de ação, né? As pessoas vivem adiando, vivem adiando, vivem adiando. E eu vejo que os estoicos, eles falam muito dessa questão de parar de adiar a vida, que a vida está passando, o tempo é limitado, e existe no estoicismo algum pensamento, alguma ideia de colocar a pessoa em ação? Porque eu acho que o que falta muito para as pessoas é: eu sonho demais, eu penso demais, eu desejo demais, mas aquela questão de estar entrando em ação, de estar, né, fazendo, construindo a minha vitória, eu vejo que as pessoas têm negligenciado isso, continuam adiando isso. Você acha que essa questão de o que está no meu controle e o que não está? Então, controlar as minhas ações está no meu controle, né? Eu controlo as minhas ações. Eu não posso ser indiferente às minhas ações. Faz sentido isso? Sim, inclusive eu vou até sugerir um livro que é A Arte de Viver, do Epiteto. A linguagem é simples e A ele arte de viver. sim, do Epiteto. E ele tem várias passagens, que é um manual para a vida, e ele fala de ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade, tranquilidade, e o manual para a vida mesmo. E eu separei uma passagem, inclusive nós publicamos na página, que ele fala assim: defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessas pessoas que você gostaria de ter? Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja sabedoria, então deve identificar precisamente o tipo de pessoa que você aspira a ser. Se você tem um diário, anote o que você está tentando ser, de modo que possa consultar essa autodefinição. Descreva exatamente a conduta que você quer adotar para que possa mantê-la, não só quando se encontrar sozinho, como quando estiver na companhia de outras pessoas. Então, aqui ele já está demonstrando, né, que a gente tem que definir quem a gente quer ser, a gente não tem que ficar divagando ali, eu quero ser isso, e ficar adiando isso. E quando você tem essa clareza de quem você quer ser, você para também de procrastinar, sabe? Porque muitas vezes a procrastinação vem dessa falta de clareza. A gente adia determinada atividade porque a gente nem quer fazer aquilo, a gente nem gosta daquilo. E fica assim, pra que eu tô fazendo isso? Daqui, sei lá, não tem nem consciência do que é atividade também. Aí fala, não, vou deixar para a última hora porque vai dar tempo e eu vou fazer aquilo que eu gosto. Entende? E ele também fala da questão do cuidado com o corpo. Que ele fala assim, respeite as necessidades do seu corpo. Dê a ele os melhores cuidados para lhe proporcionar saúde e bem-estar. Dê a seu corpo absolutamente tudo de que ele necessita. Alimentação saudável, roupas apropriadas e dignas, e uma casa confortável e acolhedora.
Não use, porém, como motivo para exibição ou luxo. Então, ele dá, assim, nesse livrinho, é um manual mesmo para se viver bem, sabe? E ele fala dessa questão de ter clareza de quem você é, ter esse autoconhecimento, de agir, de cuidar do próprio corpo, porque muitas vezes a pessoa acha que é intelectual ali, ela peca nisso, né? Ela negligencia o corpo e acha que ele é menos importante que a mente. E não, ele fala, ó, você tem que cuidar do seu corpo, não adianta você estar lá, ó, todo bagunçado, fedorento, sem comer, sem fazer atividade física, não adianta. Você tem que cuidar do seu corpo. Isso é até uma coisa que a gente bate na tecla aqui, que a gente fala o seguinte, que não adianta nada eu estar focado em objetivos, em construção de resultados, e eu negligenciar meus relacionamentos, minha saúde. Com certeza. E algo interessante, né, para complementar a resposta da Bia, é que, segundo Sêneca, é dever de todo homem fazer de si mesmo proveitoso para a humanidade. Então, quando eu falei que os estoicos, né, os romanos, trouxeram para a filosofia grega aquele quê de religiosidade que lhe faltava, nesse sentido de reconhecer esse cosmos do universo, o bom estoico, ele aprende a reconhecer aquilo que ele é bom e naquilo que lhe compete ser útil. Porque muitas das vezes a gente fica tão focado em olhar para fora e sempre olhar o outro e sempre olhar como a pobreza do mundo seria resolvida se o fulano lá longe doasse 1 bilhão, porque ele tem 1 bilhão. É só isso que falta. Se ele doar, tudo está resolvido. E a gente passa todo o nosso tempo demandando toda a nossa energia com coisa que não tem nada a ver e que não nos compete. Então, o bom estoico, ele aprende a olhar para si e saber qual o papel dele. E aqui eu até trago aquela citação, né, de, acho que é Madre Teresa, não tenho certeza, mas que uma gota é pouco, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então, se cada um faz o seu papel e reconhece o que deve fazer, com certeza há uma diferença no funcionamento das coisas. Assim como uma empresa que tem alguém que está trabalhando mal, o trabalho acaba tendo que ser redistribuído para os demais e pesando para todo mundo, a realidade é assim, quando nós não fazemos a nossa parte, quando tem alguém que sempre deixa a desejar, além de estar fazendo algo que é ruim para si, você está gerando um problema para os outros, porque o que você não fez vai ser redistribuído. Alguém vai ter que fazer. A conta sempre será paga por alguém, né? Então, os estoicos, eles nos ensinam até nisso. Uma parte que o Epiteto fala também sobre esse papel, ele fala o seguinte: desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós, sem nos consultar. Alguns atuaram em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de estar sob nosso controle, determinar o tipo de papel que nos é atribuído, apesar de não estar sob nosso controle, determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Se o seu papel é de leitor, leia. Se é de escritor, escreva. Que incrível. E uma coisa que eu acho bem interessante é que eu tenho visto que vários atletas já têm até um tempo que eles estão bem conectados, né, com a filosofia estoica. Eu acho que aquele, não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem, eu acho que aquele Ryan Holiday, né, acho que ele é americano, ele escreveu o livro O Ego é Seu Inimigo, O Obstáculo é o Caminho. Esse cara, ele é muito propagador do estoicismo,
E eu vejo muitos atletas seguindo um pouco esses princípios. Você acha que tem relação uma pessoa de alta performance, tanto no mundo profissional quanto no mundo esportivo, que sempre tem que estar lidando com a adversidade, com coisas fora do controle? Exemplo, eu falo muito nos eixos de produtividade, de planejamento, de organização, de metas. Só que meta, planejamento é tudo maravilhoso, é perfeito. Você escreve ali, só que você faz um passo a passo e aquele passo a passo quase nunca vai acontecer. Por quê? Porque o que está fora do meu controle. Alguma coisa vai dar errado, alguém vai errar comigo, alguma coisa que eu fiz eu vou fazer errado, alguma coisa que eu achei que daria certo vai dar errado também. Faz sentido? Sim, completamente. Porque reconhecer essa questão, né, os estoicos chamam de o destino, e a gente chama de imprevisto, na maioria das vezes, faz parte de estar vivo, de assumir os riscos que a vida nos impõe. Então, o estoicismo, reconhecendo que existe esse lugar no qual nós não temos controle e que ele é, na maioria das vezes, maior do que o nosso círculo de controle, nos ajuda a estar sempre alerta e prontos para aceitar isso. Alguns autores, eles falam que o santo dos estoicos é Sócrates. E por que Sócrates? Pela questão, né, da condenação que Sócrates sofreu, e ele não alardeou, não causou um tumulto, não desistiu, não voltou atrás em suas palavras, mas lidou com aquilo calma e serenamente, exercendo essa virtude de aceitar as consequências das suas ações e daquilo que ele acreditava, né? Então, nesse sentido, o estoicismo nos deixa prontos para aceitar os imprevistos, porque planejamento é maravilhoso. Eu, como professora, eu não faço nada sem um planejamento prévio, mas a realidade e a rotina nos mostra que sempre existe um ajuste nesse planejamento para que as coisas funcionem, porque lidando com outros seres humanos, nada vai sair exatamente como a gente calculou, né? Sempre tem uma margem de erro e às vezes ela é maior do que o que a gente espera. Além disso, André, nesses cenários profissionais, né, e de atleta, Atletismo? Não, de Competição esportiva. Competição que é inerente. Então, a gente tende a se comparar muito com o outro. Ai, mas fulano, ó, você viu, ó, tá melhor do que eu. Então, o estoicismo ajuda justamente nisso também, de você reconhecer que esse olhar para o outro está fora do seu controle, que ele tem outra condição, que ele tem uma alimentação diferente. É claro que isso não vai te impedir de melhorar, claro que não, você tem que se comparar com si mesmo, obviamente, mas de você não ficar frustrado ao olhar que o outro chegou na sua frente. Então, isso ele pode ajudar, né, o estoicismo. Interessante. Tem até um ponto que eu separei aqui, e eu até quis relacionar ele com uma dificuldade que eu passei. Galera, quem tá ouvindo o podcast, tá? Vocês acham assim, Andrezão tá em obras aqui, o prédio tá em obras aqui, e tá quebrando tudo mesmo, mas faz parte, o que importa é o conteúdo. Eu tava passando por um momento, tava vendendo um negócio que eu tinha, e eu sempre fui um cara que eu sofri muito com, acho que até a Poliana falou, com esses infortúnios, com esses imprevistos, com as coisas fora. Acontecia alguma coisa que estava fora daquilo que eu esperava. Eu sempre fui uma pessoa que ou eu fiquei abatido, ou então eu ficava nervoso, agressivo. E aí eu lembro quando eu tinha decidido vender esse negócio com meu sócio, eu estava para baixo para caramba, porque eu estava sem rumo a seguir. E aí eu fui conversar isso com minha mãe. Tem uns anos, 5, 6 anos. Ela falou assim, cara, toda vez que você tem uma dificuldade, você se apequena, você se entrega, você fica, pira, você não enfrenta a adversidade. E aí,
pouco tempo depois, como é que o universo é muito louco, né? Eu estava vendo muito, eu gosto muito de acompanhar atletas, e aí eu vi o Michael Phelps contando a história de uma prova das Olimpíadas, que ele estava ali querendo quebrar o recorde de medalhas de ouro, e simplesmente no meio da prova ali, com 25 metros, era 200 metros, nada de borboletas, 25 metros, o óculos dele saiu do lugar e entrou água dentro. Mas não tem como ele tirar. Ele teve que nadar cego. E aí ele traz o ensinamento seguinte: aquilo ali, meus queridos, eu já tinha feito milhões de vezes, porque eu sempre previa nos treinos que tudo que podia dar errado. E aí ele fala que o que ele fez ali? Ele simplesmente ele contava que cada vez que ele cruzava a piscina, ele teria que dar de 18 a 20 braçadas. Então ele foi contando. Ele não queria nem saber. Ele ia contando. Uma hora ele ia chegar perto da parede, ele virava. E ali me deu um start. Eu falei assim, pô, por que eu não sou um cara que tenta prevenir as coisas que vão acontecer? E aqui no início eu até falei com vocês que o primeiro contato real que eu tive com o estoicismo foi quando eu assisti essa palestra do Tim Ferriss. E aí ele fala justamente disso, de que se eu for uma pessoa que imagina fazer, eu faço uma, eu até, acho que ele até chama, né, de uma visualização negativa, né, de prever coisas que podem vir a dar errado, não que eu queira que dê errado, que isso aí é uma estratégia excepcional, porque é como se eu estivesse vacinando, né? Estou vacinando a minha mente, a minha vida para os infortúnios que vão acontecer. É como se eu estivesse me preparando para o que vai acontecer. Isso aí é um princípio mesmo estoico. Como que as pessoas que estão ouvindo podem, não da forma negativa, mas falar assim, cara, o que pode dar errado nesse projeto? Como que eu posso me prevenir disso? Como que eu posso reparar isso que aconteceu, ou que possa vir a acontecer? Então, André, quando você estava falando, veio uma citação muito fenomenal, sabe? Se adequa muito ao que você falou. Vou ler, eu até mandei, se você quiser postar nos seus stories, não sei, mas vou ler o finalzinho. Ele fala assim: quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é a sua atitude com relação ao fato. Suas alternativas são ou aceitação ou ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser. São aquilo que são. E muitas vezes a gente, diante de algumas situações ruins, assim, a gente tende a ficar ressentido, a questionar as ações divinas, sabe? Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? E, de repente, aquilo lá na frente você vai entender. Porque, às vezes, aquela rejeição pequena no início foi um ponto de start para você iniciar um grande negócio. E é isso, a gente tem que... Ou você aceita, ou você fica ressentido. Então, essa é a proposta estoica, né? Por Epiteto. E é muito interessante essa questão, né, do fracasso nas nossas vidas. E, recentemente, o estoico, em primeiro lugar, ele não fica fazendo esse malabarismo para evitar que o fracasso aconteça, porque às vezes a gente fica tão focado esperando que dê errado, que o erro vem onde a gente menos imaginava. E isso é muito engraçado, porque eu sou professora, né, como eu disse para vocês, e às vezes eu penso assim, não vou levar tal coisa, porque a criança vai fazer assim. E aí eu começo a imaginar, não, mas e se eu fizer assim, vai acontecer assim. Na hora, não acontece nada disso, eu gastei energia à toa, fiquei preocupada, deixei de fazer alguma coisa, sendo que no final deu tudo certo.
E recentemente eu estava acompanhando os stories do Ícaro de Carvalho e uma mãe perguntou: olha, meu filho quer investir em tal coisa, e se ele quebrar, e se der errado, é o dinheiro dele? Ele falou assim: olha, na idade do seu filho, a melhor coisa que pode acontecer é ele fracassar mesmo. E o fracasso ele tem algo de didático para nós. Então, a gente aprende com a realidade coisas que os livros eles tentam facilitar, mas que o peso daquilo que é concreto, ele é diferente. Quem já fracassou sabe, né, como reagir com aquilo ali, até a questão da energia emocional que você coloca para solucionar. Então, fracassar, sofrer, as dores, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida real. Bem-vindos à vida real. E eu acho que essa filosofia da gente poder lidar em momentos de alto estresse é totalmente o que você está falando aí. O que você acabou de falar, de que a vida real é o melhor livro, é o melhor professor, tá no campo de batalha. E eu acho que a gente tenta evitar demais o erro, o fracasso, o imponderável, e aí a gente perde o quê? A gente perde vida, a gente perde experiências, a gente perde oportunidade de amadurecer. A gente estava até falando disso, eu até achei aqui uma citação que fala o seguinte, olha para vocês verem. William Irvine descreve a solução como a técnica mais valiosa do conjunto de ferramentas dos estoicos. Ele chamou de visualização negativa. Ele fala que o seguinte, que os estoicos eles pensaram que tinha uma resposta a uma pergunta. Recomendou que todos nós, a gente imaginasse que nós perdemos alguma coisa que a gente valoriza. Exemplo, acabou o namoro, a esposa deixou, o marido abandonou, meu carro foi roubado, meu negócio quebrou. E aí ele diz que quando o estoico fazia isso, ele se permitia valorizar o que ele tem, que é valoriza o meu relacionamento, valoriza o meu carro, valoriza o meu negócio que está dando lucro hoje. E aí ele fala que isso é essa técnica de visualização negativa. Aí eu achei interessante que ele até falou assim, ó, tal prática traz dois benefícios. Um é eu ter satisfação com o que eu já tenho, com a situação que eu tô hoje, e eu me preparo para uma adversidade futura. E ainda colocou uma frase aqui, ó, nada acontece com um homem sábio contra as suas expectativas. Sêneca. Achei incrível isso aqui. Dentro da filosofia estoica, eles inclusive são contra, né, essa questão de uma esperança demasiada, de você ficar projetando suas realizações, aquilo que é bom, no futuro. Porque, na verdade, né, é aquela questão do amanhã que você não tem controle, que você fica esperando por algo que pode vir a não acontecer. Então, para um estoico, não há nada que gere tamanha aflição, mas sim essa incapacidade de lidar com o agora. Então, o estoico ele se preocupa de fato com o que ele está vivendo hoje, com o que ele pode fazer hoje, com aquilo que cabe a ele. E isso ajuda muito, né, nas nossas relações de trabalho, porque às vezes a gente trabalha em uma equipe grande, aí você fica sofrendo por você, pelo outro, por todo mundo. Eu não terminei o meu, mas eu estou preocupado com o fulano, porque eu acho que o fulano não vai fazer. E tem aqueles vídeos, né? Atualmente as pessoas gostam muito de satirizar essas problemáticas do trabalho. E recentemente eu vi um vídeo que a menina está ansiosa, ela fala: não consigo fazer porque eu estou ansiosa, não consigo trabalhar porque eu estou ansiosa. E aí ela senta para relaxar um pouco. Mas também não consigo relaxar porque eu tenho que trabalhar. Então, se a gente fica com aquilo que escapa das nossas mãos, gastando tudo que a gente tem nisso, gastando o nosso tempo, que é valioso, a gente nem resolve, nem aproveita e nem sai do lugar. Então, a importância, né, de trabalhar com o material que você tem, com o tempo que lhe foi dado, e lembrar sempre que o nosso tempo é finito, que às vezes a gente esquece, fica sofrendo com o amanhã, e esse amanhã não chega e você não aproveitou hoje. E a vida humana, ela é bem curta. Ô, Poliana, isso aí é meio aquela coisa que vovó falava, né? Tipo, velho, as coisas aconteceram por um motivo, por uma razão, e tem uma explicação, por exemplo, histórico
eu mudo, ou eu mudo a percepção, porque as coisas que acontecem com minha vida, elas acontecem do jeito que tinha que acontecer, porque não tem o que mudar, né? Afinal, o passado já era, e aí é uma capacidade de eu interpretar os acontecimentos e reagir a eles, tipo, e aí? O que que eu aprendo com isso aqui? Como que eu sigo em frente? Porque eu posso ficar sofrendo, porra, eu sou azarado, por que que isso aconteceu comigo? Só acontece comigo. Beatriz até falou isso no início. Só acontece comigo, tudo só tá, as coisas só acontecem errado comigo. Ou eu posso falar, velho, aconteceu mesmo. E aí? E agora? Eu Ainda bem que aceito. aconteceu comigo, né? Falar, ainda bem que aconteceu comigo. Já aconteceu erro aqui, já errei antes. Ainda bem, que agora eu posso melhorar. Tem E a gente tem que ter esse olhar muito genuíno para o erro e reconhecer como oportunidade. Falar, ainda bem que eu já descartei esse erro aqui, não vou seguir mais nesse caminho. Vou seguir outro. Porque ainda bem que você errou, sabe? Porque, que nem eu tava falando pra Poliana, é muito melhor a gente errar do que acertar sem saber como a gente acertou. Porque depois você não sabe repetir. Sabe? Aí você descobre que foi sorte. Que você não sabia o que estava fazendo, né? E ontem eu terminei de ler um livro do Taleb, e ele fala assim que muitas vezes ele critica essa tentativa cega de controle da realidade, que muitas das vezes dá errado. É muito interessante a forma de escrita dele e precisa ter peito para escrever tal qual ele escreve, porque as críticas são pesadas. E no final do livro, o nome do livro é Arriscando a Própria Pele, ele fala que às vezes as coisas não acontecem por motivo algum, mas para elas permanecerem, você fez algo. Então, tá, fracassei por quê? A economia estava ruim, o que aconteceu? Qual foi o motivo? Talvez o motivo não foi a sua ação, mas para permanecer tal qual está, você está contribuindo. Tem o seu quê de participação. E é isso que a gente deve aprender, né, a analisar e trabalhar. Porque, como a Beatriz disse, não adianta muita coisa você acertar por um acaso e depois não saber reproduzir nunca mais. Então, é importante a gente ver qual a nossa participação, até mesmo nos nossos fracassos. Fantástico, hein? Fantástico. Uma coisa que eu tinha até colocado aqui, eu coloquei uma frase de um ele foi tetracampeão olímpico de levantamento de peso, e ele é polonês, ele chama Jerzy Gregorek, e ele foi tipo caçado lá na Polônia, porque ele é de um movimento contra o governo lá. Eu não sei se o governo era totalitarista lá na Polônia, mas basicamente foi para os Estados Unidos sem nada no bolso. E aí ele fala uma frase que é Easy choices, hard life. Hard choices, easy life, que é escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida fácil. E aí ele fala que ele sempre buscou ser feliz com o que ele já tem, com o que ele já era, entendendo que o agora, como eu estou agora, essa é a minha realidade. E se eu fico sofrendo pelo que não veio ainda, pelo resultado ou pela situação que eu não conquistei, eu vou sofrer o resto da vida e aí talvez eu não vou ser satisfeito por nada. Até porque, talvez vocês saibam melhor do que eu isso, dizem que o ser humano ele se acostuma muito fácil com a situação, né? Então vamos supor, eu sou uma pessoa que estou aqui com faturamento de 10 mil reais, eu acho que minha vida vai melhorar a partir do momento que eu estiver faturando 100 mil por mês. E aí, quando eu começo a faturar 100 mil por mês, talvez aquele vazio continua, e aí eu entendo que eu já me acostumei com 100 mil, aí eu começo a achar que é os 200. Só que aí está faltando justamente esse pezinho na realidade, curtir, né, o processo, curtir o dia a dia, curtir quem eu sou, onde eu estou. De fato. E às vezes a gente fica tão nessa ânsia, né? Nossa geração, um dos males da nossa geração é essa questão da ansiedade.
E grande parte dessa ansiedade, ela lida com essa nossa projeção no futuro. Ah, mas e se? E se eu ganhasse tanto? E se eu fizesse assim? E se fosse de outro jeito? E são divagações que consomem até nossa alma, literalmente, né? Então a gente fica sempre esperando esse amanhã que não vem, sempre esperando essa linha do horizonte, andando até ela, sem chegar a lugar algum, e sofrendo com algo que não pode ser solucionado. Então é até colocar esse pezinho no chão e olhar, nossa, e o que eu tenho de bom? Que seria aquela via negativa, né, que você citou, de olhar e reconhecer o que está bom hoje mesmo, e pode melhorar? Não que o estoico não preveja uma melhora, né? Nós podemos sim melhorar na vida, mas sem ficar como crianças emburradas pelo presente de Natal que ainda não chegou. Vocês até fizeram um post, né, recentemente, esses últimos dias aí, que eu acompanhei, que vocês falaram assim, deixa eu até abrir o Insta aqui, você se sente ansioso porque ainda não está onde você gostaria de estar? E aí vocês fizeram até falando lá do... Galera, segue, tá? Filosofia.endose. Eu vou colocar na descrição aí do podcast, vou divulgar também. E eu achei interessante que está totalmente conectado com o que você acabou de falar, né? Que tipo, fulano já chegou lá, fulano consegue tudo, eu não consigo nada. E é incrível isso, velho. Naturalmente, nós somos insatisfeitos, né? Nós queremos sempre mais. É normal, mas isso não impede que nós gostemos daquilo que nós já conquistamos, sabe? E é isso. No começo do ano, a Bia passou um tempo aqui em São Paulo e a gente passou uma semana com a tia dela, tia Ângela, e ela falou assim: olha, uma conhecida me ensinou a sempre guardar uma garrafa pequena de champanhe na geladeira e celebrar pequenas conquistas. E aí depois eu conversando com a Bia, falei: nossa, Bia, eu vou aderir totalmente. E é isso, você reconhecer que o seu caminho não é o outro, que não tem como você se medir com a régua do outro. E às vezes a gente olha para as pessoas e não sabe quantas vezes elas caíram e elas se levantaram rápido e você não está sabendo do processo do outro. Então, você reconhecer que você pode chegar em um lugar, que essa constância, que você permanecer ali no seu objetivo, e a cada vez que você conquistar algo, você reconhecer, vai te ajudar a se manter, né, firme nos seus projetos individuais, nas suas metas pessoais, porque às vezes a gente fica só nessa reclamação, só na insatisfação do que eu ainda não tenho, e às vezes a gente acaba perdendo tudo e depois sofre, porque é aquela coisa, né? O valor de algo que você não tem, o valor de algo quando você tem. E o valor duplica muito depois que você perde. Então, essa prática de celebrar as pequenas conquistas falam muito dessa satisfação com aquilo que é de bom. De não só também reclamar, mas reconhecer quando algo deu certo, quando algo foi positivo, quando seus projetos fluíram tal qual você planejou. Então, é também importante saber, né, celebrar, não só reclamar o tempo todo. Outro ponto, André, só para completar a fala da Polly, é o seguinte: muita gente fica assim, eu vou começar a ajudar o próximo quando eu estiver ganhando ali, ó, meus 50 mil reais. Eu vou ajudar. Cara, se a pessoa não consegue ajudar, vamos supor que ela ganhe R$ 1.000 por mês, se ela não consegue ajudar com R$ 10, o próximo, imagina quando tiver com 50 mil. Não vai ajudar, sabe? A gente fica platonificando, predizendo ao futuro, e a gente não é aquela pessoa. Na hora que você estiver ganhando 50 mil, você vai ter planos, você vai estar, às vezes, devendo. Você está ganhando 50 mil, você vai começar a dever uns 60. Porque a gente não muda a nossa essência. E a única coisa que nós dispomos são as mesmas 24 horas. Se você estiver ganhando 50 mil lá na frente, você só vai ter 24 horas. E todo mundo só tem 24 horas. É o único presente que você tem.
são 24 horas. E isso não vai mudar. E é onde você pode começar a agir, tipo, quero ser uma pessoa melhor, quero ser mais bondoso. Vou lá e, mesmo que eu ganhe R$1.000, vou ajudar uma pessoa com R$10, vou comprar umas bolachas, vou fazer isso. Sei lá, quero começar a ir na academia. Começa com 20 minutos por dia, sabe? E vai fazendo isso, porque o que muda não é o que você vai ganhar no exterior ali, as circunstâncias exteriores, é você. A gente está falando de você, da sua essência, da questão da sua disciplina, e você vai só desenvolver na medida em que você agir continuamente e adquirir essa virtude, entende? E em relação à questão da poli, começa a celebrar hoje as pequenas vitórias. Um processo, uma batalha uma batalha tem pequenas lutas. Então, a cada vitória, celebre muito, porque senão o processo fica cansativo e a gente desiste no meio do processo, porque a gente fica assim, ai gente, eu só falho. A gente coleciona tanta derrota que a gente desiste. É isso. Massa demais. Agora, aqui a gente sempre fala que o nosso podcast a gente tenta agregar para a vida de quem está ouvindo, trazendo aquele tipo de conteúdo, informação, vivência, experiência, estratégias que muitas vezes a gente não aprende no estudo formal. E eu acredito muito, mas muito mesmo, que esse tipo de conhecimento, por exemplo, do estoicismo, esse autoconhecimento, essa análise mais racional das situações, isso aí faria toda a diferença, por exemplo, na minha jornada. Eu sempre fui aquele menino esquentado na escola. Talvez se eu tivesse aprendido estoicismo lá na escola, eu seria um cara mais tranquilo e teria levado isso para a vida. E aí, eu queria que vocês passassem assim, André, alguma estratégia, alguma dica de que a pessoa pode usar um princípio estoico ou a própria arte nessa filosofia do estoicismo para ela aplicar para a vida real dela hoje, para que ela possa ter os grandes resultados que ela quer profissionalmente, usando esse um mar de ferramentas, né? E a outra coisa que eu acho bem interessante, meninas, que é uma filosofia dessa se prova com os séculos, né? Milhares e milhares de anos, ou seja, isso aqui foi falado há sei lá quantos mil anos, e nós estamos aqui, quando a gente grava esse conteúdo, 2021, e a gente está aqui falando dessa filosofia incrível. Sim, superou as barreiras do tempo, né, André? Então, exatamente. A dica que eu dou é a seguinte: foque no seu caminho, não olhe para o lado, não veja o que fulano está falando, o que o presidente está falando. Faça o seu, faça a sua parte. O que você tem que fazer? Você tem que lidar com um balcão cheio de coisa para fazer? Lida com o seu balcão, com as suas tarefas. Porque o dinheiro vai vir, trabalhe muito, desempenhe muito bem suas atividades, seu papel. Para de olhar para o lado com abstrações, não se preocupe com política, porque, querendo ou não, a gente não interfere na política, gente. Nós somos tão pequenos que nosso voto não faz diferença ali, não. E ficar na internet postando um monte de coisa não vai interferir, você só vai perder tempo. A não ser que você seja um cara muito grande e influente na política, beleza. Aí você tem que lidar com essa atividade, que é a política. Mas se a sua atividade for ser um pai de família, for ser um estudante de qualquer coisa, ser um atleta, ser professor, desempenhe sua atividade e não se preocupe com os fatores externos. Preocupe-se somente com aquilo que está no seu círculo de controle. Seria a minha dica. Agora é a vez da Poliana. Massa demais isso aí que você falou, porque o que a gente vê de pessoas que ficam loucas e nervosas e perde amizade, perde namoro, perde familiar por causa de coisas inúteis que não estão no controle delas.
E tem gente que briga até com o pai, não sabe aceitar o pai que é bolsominion, sei lá. A pessoa não consegue lidar com a própria família, que ela fica tão focada naquilo, fica assim, fascista, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, tem coisas mais importantes. Isso, com Fica certeza. fica nessas abstrações malucas e esquece que tem que desenvolver uma atividade, ser útil na sociedade, desempenhar muito bem o papel. O que essa pessoa está promovendo de bom para a sociedade? Você está enchendo o saco dos outros. Isso aí que você falou é tão interessante, só para complementar a Poliana falar, que é, vamos aqui, é um rápido exemplo. Se eu, André, te ofendo porque você é eleitora do presidente, ou eu ofendo a Poliana porque ela é eleitora da oposição, não adianta nada. Eu não vou mudar ela e eu só vou brigar com ela, eu só vou me estressar e aí eu quero, você é errado por causa disso. Então, acho que todo esse ensinamento aqui de foco no que eu controlo serve até para esses momentos aí que coisas tão ridículas estão tirando sua paz e estão te impedindo de fazer coisas relevantes. Até para você lidar com a internet, igual eu e a Poliana estamos na internet, né? E esses dias a gente recebeu uma mensagem de um rapaz. Nossa, eu não acredito que vocês curtiram esse post preconceituoso. Eu olhei assim, eu fiquei chocada. Tipo, a pessoa vai num perfil que ela não gosta, ela vê quem tá curtindo as fotos dessa pessoa e se sente no direito de entrar no nosso perfil, tô lascado, então, perguntar se a gente tava curtindo alguma coisa. E, tipo, eu nem sabia que tinha curtido aquilo. Foi, sabe, quando você tá no automático e fica lá só curtindo? É isso que aconteceu. Então, a pessoa, ela primeiro já julga você por um contexto, né, ali, se você gosta de Bolsonaro, se gosta do Lula e tal, e já acredita que você representa aquilo, sabe? Você assume um estereótipo, sabe? E isso é muito... é cômico, chega a ser cômico. E as pessoas acham que na internet não precisa ter educação, elas podem cobrar alguma coisa dos outros, olha só, foge do círculo de controle delas, né? E elas não sabem nem lidar com a realidade, com a internet. Porque elas invadem o espaço do outro e acham que tá tudo certo. Minha dica, né, segue um pouco essa linha da Bia. Viva a sua vida, reconheça que existem sofrimentos, fracassos, mas esteja pronto para levantar após cair e saiba que a jornada é longa, mas que a gente tem momentos de alegrias e você sendo útil, cuidando da sua vida, você vai bem mais longe do que parando para olhar para o lado e tacar pedra em tudo aquilo que é diferente de você. Então, o estoico, a verdadeira liberdade para o estoico é viver essa vida virtuosa. E uma vida virtuosa só pode ser vivida quando eu reconheço o meu papel como indivíduo. Uau! Uma vida virtuosa só pode ser vivida quando eu identifico o meu papel como indivíduo. Salve isso aí! Churchill fala assim, ó. Você nunca vai chegar ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cão que late. Foda. Isso aí, até a gente chegando aqui à reta final, até tem acho que é uma analogia, uma metáfora, é uma metáfora, que eles falam justamente, né, eu acho que ela é meio estoica, ela, que fala o seguinte, tem um cachorro, e aí o cachorro tá com a coleira e ele tá amarrado numa carroça. E aí a carroça tá com o cachorro, tá com os cavalos lá, e aí a carroça começa a andar. E ele diz que o cachorro tem duas opções. Ele pode ficar com a bundona preso lá, tentando segurar, mas a carroça vai arrancar ele e vai levar ele embora. E ele vai ficar batendo no chão e a bunda e não sei o quê, mas vai arrastar ele. Enquanto, no segundo critério, ele pode acompanhar a carroça. E aí ele corre e fica vendo o vento, vê as pessoas, toma sol e late, não sei o quê, e aí ele pode seguir o fluxo. E isso aí faz sentido pra gente, né? Sim, com toda certeza. E o estoico, né, reconhecendo esse universo como um cosmo,
no qual cada um tem um papel, ele olha para esse cachorro e fala exatamente essa segunda opção: olha, a carroça está andando, corre, vai junto e aproveite a viagem. Aproveite a viagem. Meninas, show de bola, é aula, hein? Foi aula. Eu acho que quem pega esses princípios, todos esses ensinamentos que vocês trouxeram, e começa a aplicar. E é o seguinte, gente: pega o conteúdo e aplica. Então, deu alguma coisa errada hoje, no dia que você está ouvindo esse podcast, pega, escreve o que deu certo e o que deu errado. O que deu errado e está me irritando, me deixando chateado, faça a seguinte pergunta: isso aqui está no meu controle? Eu poderia fazer alguma coisa diferente, mudaria o resultado? Ah, sim. Então faça. Ah, não, não tem jeito. Isso aqui foi por alguém bateu no meu carro, alguém. Então, aceita a realidade e aprenda a reagir de acordo com o que aconteceu. Meninas, destaque final, onde eu encontro vocês, manda aquele destaque final, pode ser uma mensagem, uma frase, e onde que eu encontro vocês nas redes sociais, é TikTok, Instagram, YouTube, onde vocês estão, para a gente poder aprender um pouco mais com vocês. Aqui tá, uma tá deixando para outra, Pessoal, viu? nós somos duas. Tipo pênalti, na hora de bater o pênalti. Coisa, aí fica aquela coisa, né? Fala você, não. Duas cozinheiras na cozinha, ok, mas comida sai salgada. Mas vamos lá. Nós estamos no Instagram, tá? Filosofia em Doses. Temos também um TikTok, mas iniciando, hein? Já pode seguir. Temos Twitter também, temos Facebook, e é isso, galera. E na quinta-feira nós teremos uma live com o André, onde nós trabalharemos o nocauteando a procrastinação, para lidarmos melhor com os estudos, que é um dos temas onde nós trabalhamos lá na página. E nós temos um encontro marcado. Quero Exatamente. todos presentes. Quem está escutando esse podcast no dia de lançamento, você tem esse encontro marcado. Se não, é só ir na página do Instagram IGTV, certo? Você está me escutando em 2040? Pois é. Vai lá no IGTV, você vai ter que procurar um pouquinho e busca esse conteúdo nosso lá no Filosofia em Doses. Lembrando que ela falou o seguinte: Twitter, TikTok e Facebook você também encontra, mas o grosso do trabalho está no Instagram. Acompanha tudo lá do pessoal. Então, minhas queridas, muito obrigado pelo tempo, pelos ensinamentos. Tenho certeza aí que o pessoal amou, igual eu gostei muito. Espero que tenhamos outras oportunidades aí para aprender muito mais com vocês. Certo? Eu que agradeço. Muito obrigada, André. Fechado. Fico muito feliz com o convite. Esse foi nosso primeiro podcast. Então... que venham os próximos. Exatamente. Foi um prazer, velho. Gostei demais mesmo. E um forte abraço, galera. E nos vemos no próximo. Valeu! Oh, tá gravando ainda. Juliana, você tá me escutando?